Olá meu povo, tudo bem? Eu sou Felipe Cavalcante, eu sou professor de Biologia e hoje nós teremos a nossa primeira aula sobre ecologia. Na aula de hoje a gente vai saber a importância de estudar ecologia, não só para o Enem e vestibulares, mas também para o nosso dia a dia. Vamos conhecer as teorias preservacionista e conservacionista, saber qual a importância de cada uma e quando aplicá-la. Vamos conhecer também alguns conceitos essenciais para que o entendimento de ecologia fique fácil. E por fim, a gente vai ver os níveis de organização que a ecologia trabalha. A relação do ser humano com o meio ambiente ou simplesmente ambiente é um tanto quanto estranha. Até porque a gente geralmente fala assim, eu preciso estar em contato com a natureza. É gostoso, é legal, é satisfatório, é gratificante estar em contato com a natureza. Mas espera aí. Nós também fazemos parte da natureza. Nós somos parte integrante dessa natureza que a gente diz que precisa ser cuidada, precisa ser preservada, precisa ser conservada. Quando o ser humano se exclui da natureza, ele se vê como um estranho. E não é todo mundo que tem interesse de cuidar de um estranho. Agora, a partir do momento que nós humanos comecemos a entender que nós somos parte da natureza e os prejuízos que nós causamos ao ambiente, ou seja, tudo que está ao nosso redor, também vai afetar diretamente a gente. Então essa é uma das importâncias de estudar, ou a maior importância de estudar ecologia. Na sua prova, você precisa ter uma sensibilidade ambiental para poder acertar as questões de ecologia. Você tem que estar em sintonia com o ambiente, entender os danos, as consequências, prevenir as causas. Então tudo que a gente for aprendendo daqui para frente, você precisa desse ponto de vista. Agora, vamos começar por outra parte. O que seria uma teoria preservacionista? O que seria uma teoria conservacionista? Então, para a gente, a importância de estudar ecologia, além dessa primeira sensibilização, é entender essas duas teorias. Para entender essas duas teorias, é necessário que a gente saiba a diferença entre preservar e conservar. Se eu vendo um carro usado e digo no anúncio que ele está conservado, significa o quê? Que eu utilizei, lógico que ele se é usado, eu utilizei. E que você vai comprar, vai continuar utilizando durante muito tempo, com boa eficiência, porque ele está o quê? Conservado. Então a conservação dá a ideia de uso racional, de uso bem usado, vamos dizer assim. E preservar? Qual é a diferença? O que é preservar? Vamos pensar da seguinte forma. Você chega em um local e se depara com uma pessoa morta. Você vê manchas de sangue pelo chão. E instantes antes, em seu caminho, você vê os disparos. Então você pressupôs que aquela pessoa foi assassinada. Você liga para a polícia e uma das primeiras coisas que eles vão te pedir para fazer é preservar a cena do crime. E o que é preservar a cena do crime? Deixar ela intacta, sem nenhuma interferência. Agora vamos trazer isso para o ambiente, vamos trazer isso para o meio ambiente. O que é que diz a teoria preservacionista? Ela diz que você deve restringir o contato com o restante da natureza. Isso porque é necessário que se preserve, por exemplo, os recursos hídricos, principalmente as nascentes. Que se preserve a paisagem, ou seja, a fitofisionomia ou fisionomia vegetal. Preservar também a estabilidade geológica, para que não haja, por exemplo, erosões, para que não se diminua a profundidade de rios, por exemplo, e também preservar a biodiversidade. E para se manter a biodiversidade, a área preservada, sem interferência humana, facilita o fluxo gênico. O fluxo gênico é importante para aumentar a variabilidade genética e favorecer a biodiversidade. Agora, como seria uma teoria conservacionista? Integração de nós humanos com o restante da natureza.
Isso tem que se dar através de um uso racional dos recursos, sem aumentar a pressão ambiental. Usando racionalmente os recursos, a gente entra em um modelo de desenvolvimento econômico que é o desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade. Desenvolvimento sustentável não é apenas uma prática, é um modelo de desenvolvimento econômico que faz com que a utilização dos recursos ambientais sejam feitas, que essa utilização gere lucro, mas que seja sustentável. E ser sustentável é garantir para gerações futuras que elas também se beneficiem do que nós estamos nos beneficiando agora. Ou seja, usar de forma racional para que nossos filhos, netos ou filhos e netos de qualquer outra pessoa possam também usufruir dos recursos que nós usufruímos agora. O desenvolvimento sustentável, ele tem 4 pilares. Para ser sustentável, algo precisa ser ecologicamente correto. Tem que ser socialmente justo. Socialmente justo é não ter exclusão de nenhuma classe da sociedade. Tem que ser culturalmente aceito. Você não vai interferir na cultura local, porque isso causa muitos prejuízos a médio e longo prazo. Então é importante se manter a cultura. E além disso tudo, para ser sustentável tem que ser economicamente viável. Não adianta você comprar papel reciclado mais caro do que você compraria um papel que ainda não foi reciclado. A reciclagem diminui o custo de produção. Se diminui o custo de produção, o produto final tem que sair para o consumidor mais barato. Então, se não é economicamente viável, não é sustentável. Agora, além desses 4 pilares, o desenvolvimento sustentável tem alguns objetivos. Eu vou ler esses objetivos para vocês, mas vocês vão perceber que ao longo do nosso curso de ecologia, e até mesmo quando a gente falar das outras frentes da biologia, a gente vai estar sempre citando algo relacionado ao desenvolvimento sustentável. Vamos entender? Para ser sustentável, para atingir um desenvolvimento sustentável, a gente vai pensar em alguns objetivos. Por exemplo, erradicar a pobreza, acabar com a fome, vida saudável, educação de qualidade, igualdade de gênero, água e saneamento, energias renováveis, trabalho digno e crescimento econômico, inovações em infraestrutura, reduzir desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, produção e consumo sustentáveis, combater alterações climáticas, oceanos, mares e recursos marinhos preservados, preserva também ecossistemas terrestres e biodiversidade, paz e justiça, parcerias para o desenvolvimento. Se vocês perceberem, as práticas que a gente tem que ter para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável não são coisas difíceis. Parte primeiro de um bom senso, depois de uma sensibilização com a questão ambiental. Sensibilizado, você se conscientiza e consegue respeitar o próximo, igualdade de gênero. Você consegue respeitar o meio ambiente, preservando a biodiversidade tanto terrestre quanto aquática. Se você preserva o próximo, preserva o ambiente, você não vai ser uma pessoa consumista. Porque o consumo gera cada vez uma produção maior, que aumenta a pressão nos recursos ambientais. Então, lembrando, a sustentabilidade priva você de consumir? Não, mas que o consumo, o uso seja racional. Agora nós vamos falar de alguns conceitos importantes para o acompanhamento de um bom curso de ecologia. Esses conceitos essenciais, nós vamos começar pelo conceito de hábitat. Hábitat é o local onde o ser vivo, onde o organismo vive. É um ambiente natural, onde ele consegue utilizar a área a seu favor. Então, se você quer anotar os conceitos, toda vez depois da explicação, eu vou ler um conceito para você, você anota ou tira print da tela. Então, bora lá? Hábitat é um local onde o indivíduo é encontrado naturalmente
e que reúne condições para a sua sobrevivência. O próximo conceito é nicho ecológico. Lembrando, eu vou explicar, depois vocês vão ter o que copiar. O nicho ecológico é o papel que o organismo exerce no ambiente. Ele pode ser, por exemplo, um produtor, um consumidor, herbívoro ou carnívoro, pode ser de segunda, de terceira, de quarta ordem, pode ser decompositor. Então, tudo isso, a posição que ele ocupa na cadeia alimentar, a interferência que ele faz no ambiente, é o seu nicho ecológico. Então, o nicho ecológico, ele é o papel desempenhado pelo indivíduo em seu ambiente. Leva em consideração a posição na cadeia alimentar, uso do espaço e relações com o ambiente. Quando a gente tem indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma mesma região e interagem entre si, nós chamamos isso de população. Então, população é conjunto de organismos de uma mesma espécie que habitam e interagem em uma mesma região. Só que em condições naturais, no ambiente, a gente não vai encontrar apenas uma espécie. Nós vamos encontrar algumas espécies. Então nós teremos populações diferentes. A gente tem aí o que a gente chama de comunidade. O que é a comunidade? A comunidade é um conjunto de populações que vivem e interagem em uma mesma região. Vamos anotar? Comunidade é o conjunto de populações que vivem e interagem em um determinado ambiente. A gente pode observar aqui algumas espécies. A gente está observando aqui grupos de espécies diferentes, populações diferentes. População de cervídeos, população de zebras, população de girafas. Além dos animais, nós temos também aqui árvores nessa paisagem. Temos também o que? População de árvores. Se tiver mais de uma espécie, mais de uma população. Esses organismos de populações diferentes estão interagindo? Pela imagem, sim. Só de estarem próximos, eles já estão de alguma forma socializando. Então já existe uma interação. Agora a gente continua a estudar nossos conceitos. E o próximo é ecossistema, ou sistema ecológico. O ecossistema vai ser o conjunto desses fatores vivos, dessas comunidades, se relacionando com o ambiente físico, com o ambiente não vivo. Ecossistema, então, é o sistema ecológico, ou bio, vida, geo, terra, cenose, que vai ser a relação da comunidade com o ambiente não vivo. O nosso próximo conceito é bioma. Bioma é uma ampla região geográfica que tem uma fisionomia vegetal característica, que tem uma paisagem característica. Essa paisagem característica da vegetação se dá graças à interação dos vegetais, ou seja, da flora, com a fauna e os fatores abióticos, que nós vamos explicar um pouco mais lá para frente, como solo, luminosidade, calor. Então, o que é o bioma? O bioma é uma região onde a fisionomia vegetal, fitofisionomia, é imposta pela interação com a fauna, clima, solo, altitude e outros fatores. Tem ser vivo no ar, tem ser vivo na terra, tem ser vivo na água, tem ser vivo em todo lugar. Nos locais da terra, onde nós encontramos seres vivos, a gente chama de biosfera. A biosfera é a esfera, é a parte da terra ocupada por seres vivos. Região da terra onde os seres vivos interagem entre si e com o ambiente físico. O próximo conceito é muito confundido. Ele é muito confundido com dois outros conceitos. Alguns confundem com hábitat e outros confundem com fatores abióticos. Então, a nossa nova palavrinha a ser aprendida é biótopo. Eu vou relacionar biótopo com fatores abióticos. Biótopo é o local, topo significa local, onde se encontra vida. Professor, mas isso não é hábitat? Não. Hábitat é o local onde o ser vivo, onde o indivíduo vive, interage, ocupa, utiliza. Biótopo é onde você encontra vida, ou seja, está se relacionando, está se tratando de comunidade ou biocenose. Então, biótopo vai ser um ambiente mais amplo, mais complexo, porque você estará falando de quê?
de comunidade, várias populações diferentes. Nesse meio biológico, nessa região onde existe vida, nós temos fatores não vivos, ou seja, fatores abióticos agindo. Então, os fatores abióticos são, por exemplo, luz, calor, umidade, pressão atmosférica. E a gente vai citando e explicando cada um deles sempre que for necessário. Então, biótopo é local onde se encontra vida, e fatores abióticos são os componentes não vivos. E ao contrário de fatores bióticos, que são formados pelos organismos, são fatores vivos sendo representados pelos organismos. O Brasil é um país muito amplo, muito complexo. Tem a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Caatinga, os Pampas, o Cerrado. Tudo isso são biomas brasileiros. Só que esses biomas eles não estão isolados totalmente. Eles têm regiões que eles se encontram, que aí é uma faixa de transição, onde tem vegetação, onde tem paisagem característica de dois biomas. E essa região nós chamamos de ecótono. O ecótono é uma região de transição e apresenta alta biodiversidade. Então vamos anotar para fixar e não esquecer. Ecótono. Ecótono é a faixa de transição entre biomas. São áreas com alta biodiversidade. O nosso próximo conceito é um dos mais cobrados nos vestibulares atualmente, que é a biomassa, que é a massa biológica, é a massa orgânica seca de um indivíduo ou de uma região. Essa massa orgânica ela é importante porque ela pode ser convertida em outras formas de energia. Ela pode ser passada ao longo da cadeia alimentar, mas mais importante ainda para os seus vestibulares é a conversão dessa biomassa em uma fonte de energia renovável para alimentar, por exemplo, os lares, as indústrias, poupando o ambiente, se tornando algo sustentável. Então, biomassa é a massa orgânica de um organismo ou região capaz de se converter em energia. Basicamente, as questões de vestibular hoje estão falando sobre o aproveitamento da biomassa. O aproveitamento da biomassa é para fins energéticos, para alimentar lares, indústrias, veículos, tá bom? Então, eu quero que vocês lembrem de alguns tópicos relacionados à biomassa, alguns tópicos-chave que vão ajudar vocês a responder e acertar todas as questões. A primeira palavra-chave é matéria orgânica. Se é matéria orgânica, é advindo de processos biológicos, sejam eles espontâneos ou induzidos. Esses processos biológicos vão produzir energia. Essa energia ela pode ser dissipada, essa energia ela pode ser convertida em outro tipo de energia, como energia mecânica. Pode ser passada ao longo da cadeia alimentar, mas também pode ser uma fonte de energia renovável. E lembrar que a biomassa é medida pela massa orgânica, pelo volume ou área. Volume quando se tratar de ambiente aquático, área quando se tratar de ambiente terrestre. O meio ambiente é algo muito complexo. A gente pode estudá-lo da parte mais simples, como o átomo, até o mais complexo, como a biosfera. Mas os níveis de organização que nós precisamos nos atentar em ecologia vão a partir do organismo. O organismo é representado pelo indivíduo, é representado pela espécime, por um representante de uma espécie. Essas espécies elas se relacionam entre si em uma mesma região e formam uma população. O conjunto de populações, algo mais complexo do que o próprio organismo e a população, é a comunidade, conjunto de populações diferentes que vivem e interagem no mesmo local. Várias comunidades formam um ecossistema. O conjunto dos ecossistemas da Terra, biosfera. Lembrando que à medida que a gente avança de organismo em direção à biosfera, aumenta a complexidade. Pois é, seres humanos, chegamos ao fim da nossa primeira aula de ecologia, uma aula introdutória, onde a gente viu principalmente a importância de estudar ecologia e alguns conceitos essenciais. A nossa próxima aula é sobre cadeia alimentar, teia alimentar e pirâmides alimentares ou pirâmides ecológicas. Se você quiser a próxima aula,
Não se esqueça de deixar o seu comentário, a sua dúvida, caso tenha. Não se esqueça também de deixar uma curtida e indicar isso para os seus colegas, que nos ajuda a postar cada vez mais vídeos. Muito obrigado, até a próxima!